Olá, como é que tá você? A gente começando mais um episódio do nosso podcast Sábias Mulheres. Somos mulheres em busca de sabedoria. E assim como você que está assistindo, homens e mulheres querem obter conhecimento, reflexão da palavra de Deus. É esse o nosso conteúdo. Então fica até o final. Eu tenho certeza que você vai aprender algo importante para a sua vida e da sua família e também refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Estou aqui com minhas queridas companheiras de podcast, Jardilene Martins. Tudo bem, Jardim? Tudo bem? Deise Mary Costa. Olá, Tá tudo num bom? azul bem bonito aí. Opa! Essa cor fica bem em você, viu? Essa, gostou? Gostei. De repente é a minha paleta. Mas vou aproveitar e vou logo falar com você. Se inscreve no canal, deixa seu like. Ativa o sininho e compartilha com as amigas. É E com os amigos também, viu? Hoje vai ser um assunto muito interessante para homens e mulheres. Hoje no universo feminino tem aqui um homem. Ê! Trazendo informações para homens e mulheres. Sim. Muito importante, Isso por mesmo. sinal. Então é o seguinte, eu quero primeiro perguntar às meninas, vocês já foram vítimas de algum golpe, gente? Algum Sim! golpe na internet? Já fez alguma Sim. compra fraudulenta? Não, compra não. errada? Caí num golpe de Pix. Ai, Foi? que horror, nem quero lembrar. Ai, meu Deus, que Já triste. fiz compra e também não me enviaram. É. E olha que eu sou cuidadosa, assim, eu sempre olho se tem comentários ali, se fizeram como se é golpe. Já me livrei de muitas também, só em olhar os comentários, e no Reclame Aqui, daquela empresa. Mas nesse dia, eu acho que eu passei batida. Eu também. Eu fiquei tão entusiasmada com a oferta. E ainda foi irônico que ia botar uns pedacinhos de toalha, 2 desse tamanho na minha cara. Meu Deus. Que Eu absurdo. nem recebi. Estava numa promoção do Dia das Mulheres, não sei o que lá. Eu digo, poxa vida, eu comprei. Até hoje estou esperando esse. Que absurdo. Deixa para lá. Mas a gente vai falar sobre isso e muito mais, porque o nosso convidado, Felipe Gonzalez, é especialista em segurança cibernética. Ele é um profissional de TI, tem formação em análise e desenvolvimento de sistemas, gerente de contas, cuida da carteira de clientes da empresa onde ele trabalha, que é de TI, com foco em segurança da informação e atua como consultor de tecnologia. Então tem tudo aí para nos deixar mais a par e evitar golpes e fraudes. Sim, Não é isso? Seja bem-vindo, viu, Obrigado, Felipe? obrigado, meninas. Nesse mundo tecnológico que vivemos, né, não há uma pessoa sequer que Segura. fuja da tecnologia. E com a tecnologia, né, o mundo, ele jaz do maligno, né? Então, É verdade. Torna mais tudo fácil. se torna mais fácil para fraude, para o mal agir. É. Né? Então, as empresas, hoje, elas se preocupam com a parte de segurança, né? E o que a gente vai abordar muito aqui hoje mas eu não sou uma empresa, mas a tecnologia, ela chega até você. Sim, A verdade. área mais frágil, hoje, o elo mais frágil, é a pessoa final, é o usuário comum. Porque as empresas, elas investem em segurança, e você investe em segurança hoje? Como é que está hoje o seu, vamos botar assim, você como num ambiente tecnológico seguro? Você já se preocupou com isso? Então, a gente vai abordar um pouquinho aqui de alguns assuntos de como você se proteger no dia a dia. Uhum. Muito bem. Eu esqueci de dizer que ele é o marido da Alessandra É. e o pai da Alice, né? E Muito bem. É o abraço marido pra da elas, Alessandra Marques, é nutricionista infantil. que já esteve aqui com a gente. Pai por da sinal. Alice. Olha, família bem competente no que faz. Também. E aí a gente, mais uma vez, agradece você ter aceitado nosso convite. Nada, eu que agradeço. É um pedir- prazer estar aqui. Pedir para a Deise orar, né, Deise? Antes Sim, de começar claro. esse bate-papo. Pai, nós louvamos o teu nome, glorificamos o teu nome, te engrandecemos e agradecemos, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada por cada convidado, Senhor, que trouxe aqui um pouco de suas experiências e sabedoria e que nós possamos ser um canal usado por Ti para outras vidas também, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amém. Então, o Felipe, eu pesquisei algumas coisas, Felipe, porque Sim. porque é um assunto que eu não domino, assim, eu tenho muita dificuldade, essa coisa de Nós. informática, internet, essas coisas, eu acho muito complicado. Mas eu fui pesquisar um pouquinho e vi que o Brasil
é o segundo país com mais ataques cibernéticos no mundo. Em 12 meses foram registrados mais de 700 milhões de ataques cibernéticos. Eu acho que ataque cibernético é aquela coisa mais... eu não sei o que se refere a isso, depois eu vou pedir para tu explicar. Uhum. Isso é o segundo panorama de ameaças para a América Latina, isso do ano passado. E tem um levantamento do Data Senado de 2024, ou seja, do ano passado, que diz que 24% dos brasileiros foram vítimas de golpes digitais e perderam dinheiro com eles, que é esse o nosso foco, Isso. então, da gente tentar se proteger. Ataques cibernéticos é o que exatamente? Isso está incluído também ou não? Ou é uma coisa mais Sim. de Vamos lá. empresas? O ataque cibernético ele é voltado mais para empresas, com o intuito final de atingir o usuário. Por que disso? A empresa, como eu falei, ela se protege, né? Não há hoje uma proteção 100%. Não existe isso para a empresa. O que os hackers fazem? Né? Eles tentam roubar dados da pessoa, do cliente dessa empresa, querendo ou não, causando uma fragilidade nessa empresa e tentando um pagamento por esses dados que foram roubados. Geralmente ele é assim. Porém, com esses dados, uma vez roubados, eles fazem fraude com esses dados. Então, vamos supor, eu sou um hacker, eu vou invadir a sua empresa, roubei seus dados. Eu peço um resgate para você. Aí você fala assim, não vou pagar. É garantia de eu retornar esses dados para você? Não. Então você acaba alimentando isso. Então, beleza, ela não pagou. Então ela tem como recuperar os dados dela e continuar a vida. Tudo bem, mas o que eu posso fazer com esses dados para eu não sair no zero? Eu vou usar esses dados aqui para me beneficiar. Então, fraude como teve vários vazamentos recentemente, né? Fazendo fraude com CPF, com cartão, com todos os dados da pessoa física para retornar algum dinheiro para mim, no caso, para o hacker. Né? Então, é isso. O ataque, ele é direcionado para retorno financeiro. Entendi. Que até fragiliza as informações, né? Porque quando acontecem vazamentos, você fica, muitas vezes, à mercê essas são grupos, quadrilhas, muitas vezes, que trabalham com isso. Né? O Brasil, hoje, ele tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que obriga as empresas a terem compliance voltado para isso. Você tem que ter documentação, você tem que ter algumas ações para ter garantia da proteção de dados do seu cliente, do usuário, enfim. Não é algo fácil, é algo que ainda está engatinhando muito. Muitas empresas já se protegeram, já se ajustaram, mas ainda tem muitas empresas que não conseguiram engatinhar nisso, né? Eu digo isso porque eu atendo muitas empresas grandes, que ainda não conseguiram se adequar. Né? Mas é um passo de cada vez e a gente vai vivendo, né? E depende muito também da fiscalização do governo para ajudar isso a avançar. Eu imagino que sua área, né, é um trabalho que tem que estar estudando muito, porque as coisas estão avançando de uma maneira muito rápida. Isso. A gente vê hoje, inclusive, a IA, né, a inteligência artificial, de como está cada vez mais facilitando para quem quer aplicar golpes e quem quer fazer qualquer tipo de fraude. Foi bom você tocar nesse assunto justamente porque a IA hoje, ela tem que ser utilizada para o bem, mas também é utilizada para o mal. Hoje em dia, pesquisas que você pode fazer pela IA, de até mesmo como é que eu posso ser hackeado? E ela dá uma noção para a pessoa que às vezes não conhece nada. Cara, mas se eu fizer isso aqui, ela vai dizer, você pode utilizar um programa assim, mas aí, né, tem as limitações de como fazer. Mas hoje na internet você acha de tudo. Né? Ainda tem a Deep Web, Dark Web, que o pessoal acessa para pegar esses conteúdos maliciosos. Enfim, hoje em dia tá muito difícil. E como eu falei, as empresas elas se protegem e o usuário final acaba ficando para trás. E a gente que não entende muito das protegidas. Isso aí. Mas a gente é muito frágil nisso, né? Eu sempre ouço falar que o INSS foi invadido, aí saiu dados de pessoas aposentadas do INSS? Né? Mas eu acho que houve a para fazer o quê? Faz empréstimos, né, com o nome dos aposentados. Quer dizer, como um órgão assim, o INSS, né, federal. Federal.
como que ele não pode, como ele não é resguardado, como que pode acontecer isso num órgão federal, no Vamos lá. caso? Segurança, no caso, ela é dividida em várias camadas, tá? E uma dessas camadas são as pessoas, são os usuários. Então, o que as empresas fazem, os órgãos fazem, né? Os órgãos federais, eles contratam tecnologias para fazer a segurança, mas no final de tudo dependem ainda do usuário. Vai ter sempre alguém que vai ter um privilégio de acesso, privilégio de informação, e as empresas, como é que elas conseguem se resguardar com isso? Ó, você entra numa empresa de tecnologia, ou você entra num setor, sei lá, de uma multinacional, você tem acessos privilegiados a informações, a dados ou até mesmo a parte financeira. Como é que você resguardar disso? Você vai entrar, você vai assinar um termo de confiabilidade, de termo de segurança, que você é responsável por alguma coisa crítica, né? Que se acontecer, você é responsável, você vai pagar por isso. Vai ser demitido, vai ser processado, enfim. Então, assim, são várias camadas e existe segurança 100%? Não. Nunca vai existir. Porém, você consegue eliminar algumas brechas para você permanecer ali um mínimo vulnerável, que o usuário final hoje não tem. Ter Ou esse tem conhecimento do isso, o que tá sendo- conhecimento ainda é muito básico para o usuário final. E para as empresas, como eu falei, ainda estão engatinhando, né, muitas das vezes, ou não querem, enxergam segurança como uma perda de investimento, é um custo muito alto, mas muitos clientes eu consigo convencer assim. Se você hoje perder os seus dados, se você ficar parado um dia por conta de perda de dados, o que impacta no seu faturamento? Impacta muito. Então, um dia você já paga, ou menos de um dia, algumas horas você já paga esse investimento, não vale a pena? Não vale a pena, então vamos seguir. E para o usuário comum do dia a dia, o que eu posso fazer minimamente para eu não ter o meu impacto financeiro, para não perder os meus dados? Então você consegue ter uma mentalidade um pouquinho mais evoluída em relação à parte de segurança, para você não ter esse impacto. Acho que as pessoas acabam fazendo mais quando dói no bolso, né? É verdade. Mas perdi, vazou meu dado ali e tal. Como é que a gente pode fazer? Deixa pra lá, não perdi dinheiro. Mas vai chegar algum momento que você pode ter essa perda, ter esse impacto negativo. Você falou aí de um detalhe, realmente, que às vezes tem coisas que são criadas para segurança, por exemplo, reconhecimento facial, que é uma medida de segurança, Sim, sim. até para fazer empréstimo, fazer alguma coisa assim, bancária. Só que a mente humana, como é o jaz no maligno, né? Então já criou um jeito de chegar àquela pessoa e dizer, olha, a gente está com uma informação. Eu já vi reportagens sobre isso, que chega a gente fingindo que é agente de saúde, alguma coisa, e diz, olha, preciso fazer tirar sua foto. Não me faz Aí isso, não. as pessoas idosas geralmente são as mais vítimas desses Vulneráveis. casos, né? Porque elas acreditam naquilo, então acaba tirando sua foto, já faz o reconhecimento. A gente né? chega nesse assunto se tratando, né, de engenharia social. Sim, você falou sobre engenharia social, eu quero saber o que é isso aí. Engenharia social nada mais, não envolve tecnologia, Ah, tá? Engenharia social é você chegar e tentar convencer uma pessoa para dar um golpe nela. O básico é isso. Me convence, por favor. Eu vou contar uma história aqui que é do meu avô. O meu avô, ele sofreu um ataque de engenharia social meu Deus. e ele perdeu em torno de 40, 45 mil reais. Jesus. Como é que foi isso? É. Coisa boba. E eu já tinha conversado com ele, né? Telefone. Ele recebeu um telefone e se passando falso sequestrador, estou com a sua filha. E calhou da minha tia estar viajando. E ele atendeu o telefone, e a Rosângela. Pronto, estamos Disse o com a nome. Rosângela. é. Né? E aí aconteceu. Ele falou, ó, não conta pra ninguém, senão a gente vai matá-la. Isso. E foram 3 dias e eu notei que o meu avô tava esquisito. Ele morava em frente à minha casa, né? Hoje mora em frente à minha mãe. E eu falei assim, vô, tá tudo bem? Ele, não tá tudo bem, saiu de casa. Só que na época, eu, adolescente, eu falei, não aconteceu nada, então. Só comentei com a minha mãe. Falei, mãe, meu avô tá esquisito. Ele saiu de casa, era no domingo. Aí, tudo bem, vida que segue. Quando foi na terça-feira, ele não aguentou e contou que estava indo ao banco fazendo depósitos com uma conta de um laranja, né? E já tinha
feito mais de 40 mil reais ainda depois. Meu Deus. E aí o que acontece? Nessa hora já não tem mais o que fazer, a polícia não conseguiu fazer nada. Pegou a conta do laranja, aí abriu isso um inquérito, investigação, mas não deu nada, porque ele, por conta própria, fez esse depósito. Minha mãe já foi vítima disso também. É Parece muito- que eles adivinham, né? Que assim, eles têm Mas um- é porque você se apavora com a E- notícia, É, né? passa a informação. Passa a como informação do falou. nome, vai alimentando É. Eu Aí, como é que se aconteceu protege isso disso? comigo. Você Aí é a pode orientar. conscientização, se for no caso do meu avô, né, uma pessoa mais idosa, ter alguém mais próximo evitando isso, Uhum. né, evitando esse tipo de ataque. Eu tive também um outro caso também de uma senhora, eu estava saindo da igreja lá no Rio, ele morava, ela estava desesperada, cheio de, na época, cartões para recarga de celular, Sim. um de 10, assim. Aí ela, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, o que foi, senhora? Não, é porque sequestraram meu filho. Quando eu vi aquela monteira de cartão na mão dela, eu falei, senhora, para aqui. Não, porque eu tenho que ir na banca comprar mais. Para aqui. Seu filho não foi sequestrado, isso é golpe. Não, mas porque ele tá trabalhando, não tô conseguindo falar com ele. Eu falei, vamos fazer o seguinte, primeiro, vamos para sua casa. Melhor coisa, você ligou pro seu trabalho do seu filho, ele não atendeu, ou não atenderam. Vamos tentar de novo, novo contato. Chegando na casa dela, ligamos pro trabalho do filho dele, o chefe dele falou, ele acabou de sair daqui. Tenta entrar em contato com ele, porque no telefone celular ele não tá atendendo. E ele retornou depois de alguns minutos. E aí recebemos novamente a ligação do falso sequestrador. Uhum. E tava dentro do presídio, É, né? geralmente é. A E aí, maioria. graças a Deus, ela agradeceu a gente. Graças a Deus, estava com alguns amigos. Ela conseguiu fazer a devolução dos cartões na época que vendia no estabelecimento, recuperou seu dinheiro e seguiu a vida. Mas falta conscientização para as pessoas de mais idade, né? Então, você está mais próximo do seu avô, da sua mãe, que não tem tanto conhecimento, é de total importância. Orientar. Orientação. Porque bate o desespero. Hoje da eu já pessoa. orientei meus pais. Meus pais são idosos, né? Minha mãe faz 80, meu pai 90 esse ano. Então, todas as ligações que eles recebem, aí eles dizem assim, eu não resolvo mais nada. Ligo para minha filha, que ela é quem resolve. E Mas olha, Ele sabe- diz, Ah. né? E assim, eu nem disse para ele dizer isso. Eu nem disse, eu só disse assim, papai, quando alguém ligar querendo que o senhor faça qualquer coisa, peça para primeiro falar comigo. Aí hoje ele já não isso. diz que não vai Sempre resolver, não. oriente a desconfiar de qualquer informação. Uhum. Porque a engenharia social, ela se aproveita dessas informações que você passa. Inclusive em redes sociais. Sejam cautelosos, não se exponham em redes sociais. Até para quem vamos botar assim, um influenciador, tem que ter cuidado. Na informação, Na eu sempre informação. digo, Ah, você passa o que facilitando, né? você quer passar. Então, E contas, dados financeiros, essas Não, e coisas assim, de não endereço, devem. onde estuda, acho que isso também sim, torna até mais vulnerável, para quem né? assim é influenciador, é muito difícil a não exposição. Mas tem coisas que dá para você guardar. Uhum. Um exemplo, tem um influenciador aqui muito famoso, uma pessoa. E ele, assim, eu já sei onde o filho dele, todo mundo sabe onde o filho dele estuda. Isso é muito perigoso, ainda mais para ele sofrer algum tipo de ataque, sabe? É sempre vulnerável essas informações. Uhum. Então, a exposição hoje na internet, ela tem que ser muito bem avaliada. Por que eu vou expor onde minha filha estuda? Por que onde eu vou expor onde eu trabalho? Qual é a necessidade? Entendeu? Teve uma empresa que ela foi testar, ela contratou um hacker para testar a sua segurança. E o hacker tentou de tudo. A tecnologia deles era muito avançada. Não conseguiu acessar, não conseguiu entrar e invadir a empresa. Aí ele era fumante, ele contou isso no depoimento dele, era fumante. Ele foi para a área comum da empresa. E é onde o pessoal ficava batendo papo, comendo lanche, fumando, enfim. E aí ele viu um rapaz cabisbaixo, sabe? Entediado. Ele, rapaz, vou abordar esse cara. Chegou lá, engenharia social. Tudo bom, cara? Tô vendo que você tá meio insatisfeito. Quer ganhar um dinheiro? Quero. Faz o seguinte, pega esse pendrive aqui, espeta no seu computador, na sua máquina. Só isso, ele. Tá bom. Pronto, invadiu a empresa. Ah, meu Deus. A engenharia social, ela vai muito além do que a gente imagina, né? Para usar para qualquer tipo de... Até mesmo para você pegar informações legais.
né? O policial, quando quer fazer uma investigação, ele usa engenharia social. Uhum. É uma forma de É uma- pescar uma informação, Ele quer uma informação. seduzir a pessoa, né? Isso, Eu isso. tenho dificuldades na minha profissão porque o CNJ exige, quando a gente faz uma intimação remota, de identificar que aquela pessoa é a pessoa que a gente está intimando. E assim, na minha opinião, eu só identifico se a pessoa se fotografar com um documento próximo ao rosto. Meus colegas quase nunca conseguem, dizem que não sabem como é que eu consigo isso. E eles dizem justamente isso, que as pessoas têm medo por conta dos hackers, das coisas falsas, de tudo que tem aí na internet. Eu digo, olha, a minha facilidade de explicar a pessoa é o seguinte: quando eu vou intimar, você ou sabe que tem uma ação na justiça contra Uhum. você, né? Sim. Ou você que entrou, ou pelo menos você sabe do litígio, do que está gerando aquela ação. Porque às vezes, quando é a primeira vez que a gente vai dizer alguém entrou com ação contra você, ele sabe do problema. Mas algumas pessoas, elas realmente dizem, existe muita fake news aí na internet e eu não vou fazer a intimação remota dessa forma. E como eu não considero feita, se não for dessa forma, eu digo, então não tem problema, eu vou no seu endereço e lhe intimo pessoalmente. E aí eu vou pessoalmente e intimo a pessoa, não, realmente eu sou Sim. oficial de justiça, tal, 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 e faço a Deixa de ter intimação. uma cautela, né? Mas as pessoas realmente têm medo, porque acontece. É sempre bom você ter um medo, um medo assim, para te levar a confirmar a informação. Uhum. Eu tenho um conhecido meu que ele sofreu uma fraude e deixou pra lá. Deixou pra lá não, ele foi acompanhando. Do nada ele recebe uma ligação dizendo que era um delegado da Polícia Federal, intimando ele a um depoimento. Ah, é seu fulano? É não. Desligou o telefone. Beleza. Passou algum momento, outra ligação. Seu fulano, tudo bom? Aqui é o delegado, acho que era o escrivão, enfim. É daqui da Polícia Federal. E a gente tá querendo agendar o seu depoimento como testemunha e tudo mais. Então, mas aqui não é do fulano, não. Ele ligou de novo. Aí recebeu uma carta. Opa. Aí chegou um e-mail. Aí chegou o e-mail, chegou a carta confirmando onde ele morava. Opa, peraí. Agora tá mais sério. É. E me pediu uma ajuda. Você consegue confirmar se realmente é isso aqui? Aí eu fui pesquisar o domínio direitinho do e-mail que chegou da carta. Até o nome do delegado, o nome do agente, tava tudo lá na internet. Não, é isso aqui é quente. Uma Aí cautela, ele né? depois ele viu, entrou em contato, marcou a audiência e viu que era sobre a fraude que ele tinha sofrido, Sim. né? Então, assim, vale a pena você confirmar isso, porque poderia ser um golpe. É. Na primeira informação que ele recebeu, ou o primeiro contato, poderia ser um golpe. Então você tem que estar preparado para isso. Treinar a dizer não. Não. Não sou eu, não conheço. Até você conseguir confirmar a informação. Porque o golpe, a engenharia social, ela vai crescendo de acordo com o que você vai passando de informação. Uhum. Ô, Felipe, Mas- eu soube, inclusive, que a gente nunca deve, quando recebe essas ligações, é fulana de tal, não sei o quê, para você dizer sim. Se você disser sim, você já está gravando como se fosse uma autorização de alguma coisa. Isso é verdade? Tem golpe. Tem É? golpe com gravação de voz. Ah, Geralmente, quando eu recebo uma ligação que eu desconheço, o meu celular, no caso, ele... De vez em quando ele diz se é fraude ou não, porque já tá o meu gravado. também, o meu Né? também. Ou tentativa de fraude, spam. Spam. Quando não aparece, eu atendo. Alô? Se já ficar mudo, eu já não desligo. Tem uma Né? questão de 6 segundos, eu vi alguma coisa sobre isso, que se um número está ligando para você e você desliga antes de 6 segundos, ele também já é monitorado como um possível telefone que existe isso. Eu Não, vamos lá. escutei isso em algum lugar. Eu recebo muita chamada sem identificação. Aí não fala nada, mas eu desligo. Hoje a quantidade de números de celulares no Brasil, sei lá, de milhões, bilhões, sei. Mas como é que as empresas sabem, como é que elas fazem para saber se tem alguém utilizando esse número agora? Elas mandam um robozinho ligar para você. Essas ligações mudas. Uhum. Tem a fraude? Tem, mas também tem isso. Né? Eles ligam, a pessoa atendeu. Desliga. Alguém já está... O telemarketing,
Essa pessoa que tá ativa, pode ligar. Então é isso, por isso que a gente atende e ninguém fala Isso, nada. Né? para saber se a linha tá ativa, muitas vezes é para isso. Ah, Mas tem a tá. questão do golpe. Então, por isso que você tem que tomar cuidado, né? Nunca digo sim. Ah, é fulano de tal? Pois não. Pois não, por que essa informação? Eu agora estou fazendo isso. De onde Mas é? eu falava, sim. De onde é? Ah, geralmente você vai desligar. A não ser que você já saiba alguma coisa. O ideal né, é da empresa falando de tal, eu tô querendo saber informação tal. Opa, peraí. Se eu tenho cadastro, se está ativo, se eu tenho um contrato com uma empresa, eu, né, como cliente, eu vou entrar no portal da empresa, no link seguro da empresa. Deixa eu ver se tem alguma informação. Ou eu vou ligar para o canal seguro que eu já conheço da empresa. Nunca a empresa vai passar, por exemplo, cartão de crédito. Seu cartão foi bloqueado, clique nesse link. Sim. Gente, O Mas tem pedir gente que ainda senha, cai ainda nisso. tem gente que ainda cai ainda nisso. cai. E Mas- pedido de senha também, que ainda tem gente que ainda dá a senha Sim. pelo telefone. Tem que ter muita atenção Isso sobre não Muita atenção. pode de jeito nenhum. Link. Eu já recebi até um WhatsApp com o sloganzinho do Banco do Brasil. Aí, nós estamos ajudando a você controlar suas finanças. Isso. Você tem interesse? Aí eu, sim. Aí, o slogan lá do Banco do Brasil. A sua conta, não sei o que, número da sua conta e agência. Se é do Banco do Brasil, sabe minha conta e agência. Aí já coisou um alerta. Aí daqui a pouco aí disse, aí precisamos da sua senha. Bloqueei. Pronto. Isso. Então não Sempre tem desconfie. Banco, instituições mais sérias nunca vão tratar por esse tipo de Então. canal o atendimento. Uhum. Se você quiser fazer qualquer tipo de desbloqueio do seu cartão, ou vá na sua agência, ou então pelo aplicativo oficial da sua organização. Nesse Então, dia mesmo, eu falei com a minha gerente de conta, fui no aplicativo e eles respondem muito rápido no chat. É verdade. Fui lá e disse, acabei de receber Banco do uma Brasil é mensagem no ótimo. WhatsApp, Uhum. pediu o número de conta e agência, mas eu pedi minha senha. Não deu, né? Claro que não. Então, pronto. Eu já Eu era bloqueei, do Santander, cliente Van Gogh, desde que o Santander era real, acho que Banco Real. Era no Banco Verdinho, não me lembro. É o antigo É. Banco Real, isso. Aí, ano retrasado, eu me preparando para viajar, bem atarefada, me ligam do Santander, porque ele tem o número próprio, né? E aí eu atendi, aí ele, olha, aqui é do Santander, você é a Daisy? Sim. Ah, então, você fez esses 3 últimos Pix, eles sabiam o nome das pessoas que eu tinha feito os 3 últimos Pix. Sim, que eu conhecia as pessoas. Então, estão tentando invadir aqui a sua conta e fazer um Pix de tanto. Eu vou te mandar um link para a gente bloquear agora isso. Aí mandou um link pelo WhatsApp com o slogan do Santander. Ai, meu Deus. Quando eu cliquei, saiu 1.800 da minha conta. Aí mandou de novo. Eu falei, mas saiu 1.800. Não, mas a gente vai estornar. E quando eu já fiquei nervosa, aí a menina que faz a minha unha tomou da minha mão esse golpe. Aí eu liguei para a agência. Aí eu falei que eles me ligaram, que eles falaram sobre os últimos 3 Pix. E eles viram que realmente eu tinha feito, viram que tinha saído da minha conta. E aí eu pedi a eles, né, uma cobertura, uma ajuda. Eu era cliente há muitos anos. Aí eles me deram 24 horas e aí nada. Não consegui. Aí eu mandei para eles, falei que essas informações só podem ter vazado de dentro do banco. Aí eles ficaram, não, porque não sei o que lá, entrei no saque, na ouvidoria. Enfim, não recebi o dinheiro de volta. Fiquei com ódio de mim mesma, né? Claro. Que a gente se acha assim, poxa, Fiz uma reclamação muito grande por eles não darem assistência a um cliente antigo. Eu falei, vocês não estão nem aí se é antigo, se não é. Mas fechei a minha conta lá, encerrei a minha conta e fui para o Banco do Brasil. Paralelo a isso, depois desse golpe... tá em outro banco. Não, Pode passar. não. Depois desse golpe, eu comecei a receber muitos outros. Você não tem noção. Eles viram Do que era Real, fácil. do Itaú, da Caixa Econômica, não sei da onde,
Quando ligam do Banco do Brasil, a gente sabe que o Banco do Brasil não liga. Ele não liga. A gente, pum, eu desligo. Eu também tenho acesso ao meu gerente, falo com ele e tal. E esses dias falaram, estão tentando fazer uma compra com o teu cartão, papapá, papapá, ou fizeram uma compra, não sei. Ligação direta, né? Aí eu fui olhar, nada. Aí eu mandei uma mensagem pro meu gerente, ele falou, não, isso é mentira, isso é golpe. Como é E que eles tentam, obtêm essas tentam, informações, hein? tentam demais. Geralmente são pessoas que trabalham internamente que vazam. Ah, é? Viu? Tem um cliente meu que ele sofreu vou dizer assim, uma engenharia social, um ataque de engenharia social, que entraram, já conheciam a empresa e foram e precisavam de uma empresa que vende chip, tem linha telefônica, né? E aí fizeram o seguinte, não, peraí, a gente precisa de números ativos para aplicar golpes, para enviar SMS e tudo mais. Como é que eles fazem isso? Eles buscam algumas linhas telefônicas, burlam ali os dados, né, para dizer quem é o dono dessa linha, para fazer a fraude, né? E aí entraram em contato, como acharam um profissional de tecnologia dessa empresa. Como? Foram no LinkedIn, acessaram o LinkedIn da empresa e viram quem trabalhava lá. E tentaram botar assim, fazer uma negociação, né, com esse colaborador da empresa. Ó, eu te dou 40 mil reais por chip. Quero 40. Aí ele falou assim, não vou me vender. Você vê um nível sim, mas é que a empresa, hoje em dia, ela tenta se resguardar ao máximo desse tipo de fraude, de vulnerabilidades. É por isso que quando você tem lá a sua senha frágil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O usuário, ninguém vai pegar aqui não. As primeiras senhas que eles têm são essas, né? Data de nascimento. Aí né? a empresa que é voltada, que é preocupada com a segurança, o que ela faz? Ela força o usuário a colocar uma senha forte, cheia de caracteres, letras maiúsculas, caracteres especiais, no mínimo de 8 caracteres. Para quê? E forçando ela a trocar mês a mês. Porque se houver um vazamento, alguma coisa, é um mínimo de exposição que você vai ter. Agora os idosos geralmente colocam senhas muito fáceis, para eles mesmos não esquecerem, né? Colam a senha atrás do cartão. Um papelzinho. No papelzinho. Gente, é o que mais Ai, tem, não, né? eu não estou nessa fase. Ô, Felipe, aí falando de outros tipos de golpes, né? A gente tem muito frequente, que eu vejo muita reportagem sobre o golpe das pessoas, do amor, chama golpe do amor, golpe de alguma coisa assim. Que são aqueles casos em que a pessoa conhece alguém em sites de relacionamentos. Sim, E a gente estava até conversando sobre isso. E aquela pessoa começa a lhe conhecer e tal, você vai compartilhando informações e cria-se um vínculo, às vezes, afetivo, e principalmente as mulheres, em caso de homens também, que são mulheres, às vezes, que aplicam golpe, ou homens que se fazem passar por mulheres. E mulheres que, às vezes, entregam tudo, dinheiro, o cara diz que está numa dificuldade, que quer ir visitar ela, mas está perdendo dinheiro, então, e as mulheres acabam caindo. Isso já falou tanto isso nas reportagens, e ainda tem muitos casos. Mas depois de se envolver emocionalmente, fica difícil de você Enxergar. Nossa, mas o relacionamento emocionalmente envolvido, se tocar no meu bolso, eu viro uma jararaca. Não dou, não. Olha, tem pessoas muito carentes. Pessoas e Sim. pessoas. Não, pelo amor de Deus. E é a forma que a pessoa também aborda para pedir aquele Ninguém não é está assim. imune a isso. Mulheres não. têm que Eu queria ficar que muito você falasse um ligadas. pouquinho também disso, de alertar tanto homens como mulheres, né? Sim, hoje em dia a gente sabe que não dá para vacilar, vamos botar assim, com informações ou com seus dados, ou até mesmo trazendo para sua vida pessoal no seu relacionamento, né? Como você falou, sites de procura de relacionamento para as pessoas que são solteiras ou então se sentem só. Eu vou buscar conhecer uma pessoa nova. Não é indicado, não é, gente. Não vale a pena você para esse tipo de site ou de busca, porque você não conhece a pessoa.
O que é legal você conhecer pessoas? Vai em eventos na sua igreja, eventos que você sabe quem estão lá, quem você conhece, é amigo meu, ou amigo, no máximo amigo de um Do amigo amigo, meu, é. que ó, essa pessoa é de confiança. Busca conhecer a pessoa por um tempo. Não se envolve no Eu início, gente. estava conversando sobre isso ontem, que a gente sabe a dificuldade, às vezes, de se relacionar, né? Muitas vezes. E a pessoa vai pensando que vai ser uma forma mais fácil, mas acaba, às vezes, se envolvendo com pessoas problemáticas, psicologicamente, golpistas. Por exemplo, parece uma coisa tão boa. Quando você vê um perfil que parece bom demais, Desconfie. porra, porque aquilo ali não é normal. Uma pessoa que tem uma característica Daquele, tão tá indo boa, procurar está fora, né? procurando. Uma coisa muito importante, né? Você tá se envolvendo com uma pessoa que você conheceu há pouco tempo. A pessoa já chega assim, não, tudo bem que eu tô precisando de um dinheiro. Me empresta o seu cartão. Gente, desconfia. Desconfia. Me passa a sua E senha tem da um sua... ditado, ele tem um ditado popular, esmola grande, o cego desconfia, né? Isso, desconfia. A gente nem desconfia, viu? E Pelo pense amor logo, de por que a pessoa quer acesso aos meus dados? Se eu mal conheço a pessoa, a índole dela, vai buscar conhecer primeiro, para depois você ter certeza que essa pessoa é confiável. Que realmente isso vai ser algo para você levar adiante e realmente ter confiança. Ah, tá aqui o meu cartão, tá aqui. Tem que ter o cuidado. O tempo, ele mostra quem são as pessoas. É verdade. É uma coisa também legal que você poderia falar pra gente sobre a questão do Wi-Fi, que é uma coisa tão comum da gente procurar. Chega num lugar, a gente procura um Wi-Fi. Gente, isso é. Mas, Eu quero saber qual o risco eu que mas tem. você já viu que em aeroportos, quando você se conecta, eles falam assim, não é seguro. Não é uma rede segura, eles falam. Não é, não é. Porque não é uma rede segura, é uma rede aberta. Quando você se conecta a esse Wi-Fi, esses equipamentos, até mesmo com senha, tá todo mundo conectado, várias pessoas. Você não sabe quem está conectado ali. Pode ter alguém com um computadorzinho ali varrendo a rede, Meu Deus. mandando programas, mandando mensagem, mandando qualquer coisa para você ter os seus dados roubados, Então, acesso. é melhor não entrar. Já aconteceu isso? Lá no Recife tem Assim, o Conecta em Recife. aeroporto, Com esses certeza, com certeza. Conecta Inclusive, você Recife. Lá em pesquisar- Recife é da prefeitura. Conecta Recife. Qualquer lugar do Recife você consegue conectar. Isso é uma exposição tão grande. Lá no Rio, na época, quando começou a ter Nossa. a febre assim, do Wi-Fi em tudo quanto é lugar, eles lançaram Wi-Fi no ônibus. Ah, Gente, não vale a pena você. melhor esperar um pouquinho para chegar porque em casa. no início disso tudo era legal, todo mundo conectado. Aí o cara mal pensou: opa, é uma oportunidade de ter acesso na mesma rede a esses dispositivos e roubar as senhas, roubar informações e por aí vai. Então não se conecte, mas eu tô precisando de uma rede segura para fazer. Se tá com alguém do seu lado que tem um celular que pode compartilhar com você a rede, faça isso. Não se conecte nesses Wi-Fi abertos. É a pior coisa. Bom saber disso. Muito bom saber. Agora, Nossa. e se a gente for vítima? Ela, inclusive, já falou aí do caso vítima. dela e tal. Eu, no meu caso, perdi R$ 100, deixei para lá. Mas queria saber, assim, como é que a gente se protege? Lógico, que meios a gente pode tentar se proteger mais. E também a quem procurar, porque existem delegacias, inclusive, especializadas nisso. Eu não sei Sim, se elas sim. conseguem resolver casos assim, né? Essa delegacia você pode e deve procurar nesses casos, porque você tem que abrir um boletim de ocorrência do que aconteceu, tá? No caso de banco, o banco ele já faz a própria segurança para o usuário. Então, para você é forçado a fazer uma autenticação, a botar seu rostinho lá, né? Para fazer validação de que realmente é você. Ótimo. Então, dificilmente você vai sofrer um problema para você se conectar à sua conta tendo essa validação do banco. Certo. O que pode acontecer é alguém tentar roubar a sua senha e isso tudo não está validado pelo banco, o ativo, mas hoje em dia é muito difícil, tá? E no Como é que- celular, como é que a gente se protege? Então, aí no celular, para os seus dados estarem seguros, você tem que ter uma conta para você acessar as suas aplicações, correto? Mude a cada 30 dias a sua senha, se possível. Coloque uma senha. Nossa. Esquecida, imagina. Então. Não, mas aí que tá. Tem algumas aplicações que você, até mesmo muito conhecidas, que a gente chama de cofre de senhas, né? Que é uma aplicação que ela vai gerando a sua senha ali automaticamente e força você a trocar.
Isso. Algumas são pagas, outras são gratuitas. Sempre desconfiem do gratuito. É. Sempre. Mas vamos supor, se for Google, Microsoft, gente, vale a pena. Vale a pena. Tem algumas autenticações que vocês podem ativar para a conta de e-mail. Um exemplo, eu vou botar minha conta de e-mail, cadastrar num site tal, um site conhecido. Tudo bem. Para você confirmar que é você mesmo, tem uma aplicaçãozinha muito básica, que é uma aplicação de multifator, né, que você pode gerar um token na hora, ou você vai com reconhecimento facial, ou então ele vai mandar biometria, tudo isso para você realmente dizer, sou eu. Estou acessando aqui porque sou eu. Porque se você botar só a sua senha ali básica, ela pode vazar. Todo mundo acessa a internet hoje aqui pelo navegador. Né? Você já se conectou a algum site e depois a próprio navegador ali, você quer salvar a sua senha? Aparece isso. pergunta. Aí não deve salvar. Nunca para esse Vamos navegador. lá. Se você salvar, Ah. você tem que ter a consciência que ela vai ficar ali. E se você perder seus dados do navegador, vão levar. Então, você pode salvar? Pode, facilitar a sua vida ali. Mas troque todo mês, troque regularmente. E até o celular ficar conectado a um... Aqui no iPhone tem muito isso. Quando eu sofri o golpe... E aí, depois desse golpe, mandaram uma mensagem para minha nora dizendo que era eu pedindo um dinheiro. Ali. Aí, Então já abriu pra aí o outra meu filho falou, mãe, você mandou essa mensagem? Não, eu estava lá. Aí quando eu cheguei, ele me dá o telefone aqui, deixa eu ver se o seu telefone está ligado a algum computador. Mas não é, eu não ligo. Aí ele falou, Depois esse que inverteu, começou a mandar para mim como se fosse o Sil, no caso, meu filho. Aí ele ficava falando que, olha, meu telefone caiu na água. Menina, Mudou. você tinha que ver. Ó, mudei de número, salva meu... Gente, Isso! Mas eu não, eu tirava a foto Usam e eu Usa printava muito. e mandava para ele. Ó, é você? Ele, claro que não. Geralmente, quando acontecia isso, ele estava embarcado. Parou. Geral, parou, graças a Deus. E mais uma vez também eu recebi uma ligação. Mãe. Aí o cara falou, estamos com a sua filha. Qual é o nome dela? Nós estamos com a sua filha. Qual é o nome dela? Nós estamos com a sua filha. Fica, ela não vale nada mesmo, desliguei. Entendeu? coitado da Lídia. Então, mas eu sabia. Mas Sim. aí eu desliguei e liguei para ela. Isso. Porque é o eu que deve morava ser o quê? feito. Eu morava longe. Mesmo que demore um pouquinho para o contato, Conseguir, mas... às vezes, ter Aí eu, avaliado, você tá bem? Tô, tá em casa? Tô, tá tudo bem? Tá. Eu contei para ela. Sim. Nunca mais aconteceu comigo, entendeu? Mas com o WhatsApp do meu filho, geralmente mandava para mim, como se fosse ele dizendo que caiu na água, que estragou, que ele trocou o número. Eu acho que, Com a foto além dele. de tudo, a pessoa tem que ter muita calma, né? Na hora Muita que... calma. Pra, assim, a pessoa mais idosa não respirar. tem, não. O pessoal pensa que... assim, mas o idoso se Eu desliga. já, Mas olha, dá um troço eu já tive uma na hora. cunhada que forneceu a senha por telefone, levaram 3 mil dela. E Misericórdia. mandaram, dizendo que era da agência dela, mandaram um funcionário lá para pegar esse cartão dela, porque Olha. precisava vencido. Quer dizer, não olhou se o cartão estava vencido, nada. E a gente não vai trocar, só na segunda-feira que a senhora vai trocar. Mas aí o cara foi lá, pegou os cartões dela, enquanto ela... Aí ligaram novamente. Enquanto ela foi atender, já chegou, o cara já estava com os cartões dentro do envelope, que não era dela, já era de outro golpe que ele tinha dado. Já levou os dela. E já tinha conseguido a senha pelo telefone. Ó, por ali, tiraram 1.500 no caixa eletrônico, mais 1.500 em compras numa loja. E, assim, todo o dinheiro que ela tinha lá, levaram. Que era esses 3 mil reais. E o banco não pode fazer nada, porque ela forneceu a senha. Né? Então, É eles muito difícil. O banco, vamos lá. As instituições, elas também se resguardam, né, desse compartilhamento. A segurança, ela é compartilhada. Não adianta nada a empresa investir milhões em segurança e você chegar e ofertar sua senha, seu usuário sem. Acabou. Então, ela não consegue Sabe que onde essa isso não acontece consegue- muito? Na fila de banco idosos. Como Isso eu que já pode ajudar a ajudei. gente. Mas olha, como eu já ajudei, porque
Eles me pediam. Sim, sim. Aí eu ajudando e pensando, meu Deus, se eu fosse uma vigarista, não é? Eles É complicado. trocam ali naquele momento o cartão, aí já ficam com a senha. É, Uma coisa. É orientação para os filhos, né? Para de orientar e estar próximo, acompanharem, de né? estar próximo, de É. acompanhar. Eu já sofri uma tentativa de golpe por telefone também, sequestrando sua filha. Nem filho eu tinha acabado de casar. Aí eu tava no meu horário de almoço, eu falei, rapaz, vou gastar meu tempo aqui pra esse cara perder um pouquinho também e deixar de aplicar outros Outro golpes. golpe, Depois ter né? desligado. Eu fiquei com ele quase 1 hora no telefone. Pelo amor de Deus, não mata minha filha. Eita. Não faz isso não. Então você vai fazer agora um depósito nessa conta aqui. Passou a conta. Eu fui ao banco. Eu fiz um depósito, um envelope vazio, assim, ó. Peguei o comprovante, mandei pra ele, tirei foto. Por favor, devolve minha filha. Aí depois de muito tempo, aí ele não conseguiu validar. E você tá me enganando. Eu falei, claro que eu tô te enganando, cara. Você vai continuar preso. Um golpe no golpe. Um golpe no golpe. Que absurdo, né? Para nossa reflexão, o assunto tá ótimo, tem tanta coisa pra gente aprender. De meu Deus. segurança, né? E eu digo assim, as pessoas com mais idade já têm problemas para acessar a própria internet, né? Para ser um usuário normal, as pessoas já têm dificuldades. E ainda se deparam com essa questão Sim. dos fraudes. E aí eu já tentaram... É o bem e o mal, né, da me mandaram internet. muito WhatsApp, dizendo que outra pessoa pedindo dinheiro, como já mandaram com o meu rosto para outros familiares pedindo dinheiro. Graças a Deus as pessoas Se mandarem não para deram. você pedindo dinheiro no meu nome, pode mandar. É brincadeira, viu? Não pode não. Pode não, é golpe. É Se for, golpe. ela pede pessoalmente, viu? Com certeza. Então, deixa ela pedir pessoalmente. Então, vamos... preparei um texto aqui, né, da Palavra de Deus, para a gente ler, que está em Lucas. Gosto dos textos de Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25. E ele tem um título que diz: Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia de seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos, nas ondas e lhe obedecem? Então, o texto é esse, falando sobre a tempestade. Eu já comentei aqui a vocês que sempre que eu leio um texto, eu gosto de ler, reler várias vezes e ver assim, algumas peculiaridades daquele texto. E aí, aqui o texto traz que eles iam passar de uma margem à outra do lago, né? Foi isso que Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem do lago. Aí, Jesus já tinha dito isso, ia passar. Jesus estava de um lado com os discípulos, ele já disse que ia passar com os discípulos. A outra é um lago. E aí, na sequência, a gente vê que houve uma tempestade num lago, né? Aqueles homens, a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores, eles estavam acostumados a andar em mares, em lago, em águas, né? E com certeza já deviam ter enfrentado alguma tempestade. Eu gosto de analisar todas essas questões. Eu não sei se quando vocês leem a palavra, vocês pensam todos esses detalhes, ou só, porque às vezes a gente faz uma leitura assim rápida e a gente não pensa nesses detalhes, né? Mas eu quero trazer para vocês pensarem sobre isso. E ali naquele meio, né, sobreveio a tempestade. E Jesus estava descansando, Jesus estava tranquilo, né? Ele sabia que ele ia passar, ele já tinha dito que ia passar, e ele estava tranquilo, esperando essa travessia. E os discípulos, eu achei interessante que os discípulos dizem assim: Mestre, mestre, estamos perecendo. Eles
já disseram a Jesus o diagnóstico, né? Estamos Nós morrendo. estamos perecendo, nós já estamos se acabando aqui nessa tempestade. Eles já chegaram para Jesus com um diagnóstico. E Jesus levanta, acalma a tempestade, né? Para lá as ondas. E os discípulos que já vinham andando com Jesus, vendo milagres, né? Expulsar demônios, ressuscitar gente e tudo. E quando Jesus para as ondas, meu Deus, quem é esse? Que ainda se assustaram com o milagre de Jesus acalmar a natureza. Então, por que eu trago, né, essas coisas assim de curiosidades? Porque a gente deve meditar na palavra de Deus, olhando todo esse contexto, vendo o que estava acontecendo naquela situação. Não é só os discípulos tiveram medo da tempestade, os discípulos estavam atravessando o mar, então assim, vamos olhar todo aquele contexto. Homens que já estavam andando com Jesus, homens que já tinham visto muitos milagres de Jesus, mas mesmo assim, diante daquele milagre, eles ainda ficaram atemorizados. E a gente passa assim, não sei se alguma pessoa que já fez viagem, né? Você que está nos assistindo, já fez alguma viagem de navio, de enfrentar uma tempestade, eu nunca fiz, né? Então eu me coloco muito nessa situação porque eu nunca passei por ela. Mas a gente também tem outras tempestades que chegam à nossa vida, né? Tem outros desafios, temos outros problemas que muitas vezes chegam, né? Um motivo de saúde, um motivo de doença, de problema com os filhos, né? De problema no relacionamento. Então, às vezes, há várias outras tempestades que chegam nas nossas vidas, não só uma tempestade física. E elas chegam para todo mundo, né? Para as pessoas que têm Cristo, para as pessoas que não têm, né? Eles chegam para o rico, para o pobre, a tempestade, a dificuldade, ela chega para todos, ela não é privilégio de alguns, não. Todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas, elas passam por problemas, elas passam por crises existenciais, né? Elas passam por tempestades na vida. E a tempestade, ela nem sempre ela obedece, né, a nossa convicção, porque os discípulos, eles já estavam andando ali com Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha poder. Se Jesus disse que ia atravessar, Jesus tinha poder para fazer cumprir isso. E muitas vezes, estou falando por mim como cristã, muitas vezes nós temos as nossas convicções, mas diante da tempestade, a gente chega para Jesus e diz, mestre, mestre, tu não te preocupas que nós pereçamos, né? Que eu pereça, que aconteça isso comigo, né? Então, às vezes, a gente questiona Deus, a gente quer saber porque ele não está preocupado comigo, eu não posso passar por isso. Os apóstolos, eles se sentiam privilegiados, né? Na verdade, depois de passar pelo mesmo sofrimento que Jesus passou, depois de toda essa experiência, né, com Jesus. Mas aqui, eu digo assim, as tempestades, elas trazem lições pedagógicas para a gente. Então, muitas coisas que às vezes a gente não aprende no seu cotidiano, no dia comum, na saúde, na bonança, na fartura, na tempestade, a gente corre para o mestre, né? A gente se recorre dele, né? Mesmo sabendo que ele está no barco, mas a gente tem uma necessidade de uma intimidade, de uma proximidade maior, de ir até ele e dizer, acorda, né? A gente está aqui, apesar de a gente saber hoje que Cristo vive e ele não está dormindo, ele não está alheio à sua situação, ele não está alheio à sua dificuldade e nem à minha. Então, já até escutei, né, uma pregação aqui de Deise, de falar que a gente recorrer a Jesus, né, quando ele diz, vinde a mim, que a gente não tem um problema, porque o nosso problema ele vem para nos edificar ou para nos exortar. Então, assim, eu sempre gosto desse dilema na minha vida, dessa frase, de dizer assim, para mim não tem problema. O problema vai chegar. Não é que ele não exista, né? É que eu enfrento ele dessa maneira, que ou ele vem para me ajudar a crescer, para me fortalecer, ou ele vem para me ensinar,
se ele for alguma coisa que eu não queira, porque não acontece só o que a gente quer, ou ele vem para me acrescentar. Então, se eu achar que é bom, e às vezes vai acontecer coisas na nossa vida e a gente vai achar que é bom, né? Graças a Deus por isso. E às vezes vai acontecer coisas na nossa vida que você não vai achar que é bom. Mas tenha certeza que se aconteceu, ele veio para lhe edificar, para acrescentar na sua vida, acrescentar conhecimento, experiência. E com aquele conhecimento, com aquela experiência, você vai poder transmitir para outras pessoas como é o cuidado de Cristo na tempestade, como é o agir de Cristo, como foi na sua vida, você vai poder transmitir para outras pessoas. Então, a paz e a segurança que nós estamos falando aqui, né, de segurança hoje, né, segurança cibernética, mas nós podemos ter em Cristo paz e segurança. E a paz e segurança que temos em Cristo não é a ausência de dificuldade, né? Essa ausência de dificuldade, ela é ilusória, ela não existe. É saber que no conflito, na tempestade, Cristo está no nosso barco. Cristo está conosco. Por isso, faça de Cristo o seu aliado, faça de Cristo o seu Senhor, o seu Salvador. Porque quando você tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você tem aquele que acalma a tempestade. E às vezes essa tempestade pode estar só dentro de você, né? Às vezes a tempestade é existencial, não é um problema externo, físico, que nós podemos ver. Mas os problemas existenciais nós sentimos e eles são reais. Então, tenha como amigo, tenha como mestre a Cristo, aquele que vai acalmar as tempestades da sua vida. Então, você não precisa ter medo diante da tempestade. Você precisa ter fé. Porque Cristo, quando abordou os discípulos, ele disse justamente isso, né? Então, Jesus perguntou: vocês não têm fé? Então, quando chegar a tempestade, a sua vida, a sua casa, a sua saúde, tenha fé. Tenha fé naquele que diz assim: estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos, que é Cristo. E o que Cristo nos prometeu é a vida eterna. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, diante das tempestades da sua vida, diante das inseguranças, diante das coisas que você não pode controlar, saiba, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a solução, Jesus Cristo é a paz, Jesus Cristo é aquele que muda o seu entendimento de ver o sofrimento na sua vida em relação à vida eterna. Porque o que passaremos aqui é infinitamente insignificante diante da glória que teremos com Ele. Então, a Bíblia também em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Você pode não estar vendo no momento a solução, mas ela existe e ela é o melhor para a sua vida, porque Cristo é aquele que cuida de nós com um amor que deu a sua própria vida, né? Sofreu, levou sobre si as nossas dores. Então, talvez alguém faça isso por um amigo, mas Cristo fez quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda não o tínhamos como Senhor. Então, que a gente possa confiar nele, ter essa fé que Deus é o nosso Senhor e que Ele está no controle das nossas vidas, da nossa família, das nossas finanças, do nosso trabalho, das nossas emoções, e Ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, fica a reflexão para a gente que, diante das circunstâncias difíceis, o que você faz? Procura um conhecido, procura um amigo, procura alguém que possa te ajudar, e isso não é errado você fazer, porque às vezes você procura um médico para ajudar na saúde, procura alguém que possa te orientar numa dificuldade, mas o melhor e maior amigo que nós temos é Jesus Cristo, e nós precisamos ter fé nele. Que Deus nos abençoe. Amém. Pois é.
Muito bem lembrado. Gente, eu quero agradecer, né, a presença aí do Felipe Gonzalez. Eu quero saber como é que as pessoas podem saber mais. Não sei se você tem alguma divulgação de alguma página da sua empresa. Que as E pessoas deixa eu podem... fazer uma pergunta também que vai ficar. E você também ajuda pessoas de forma individual a proteger mais o celular, a proteger só seu computador, ou só trabalha com empresas? Não, eu só trabalho com empresas, mas quem quiser, tiver alguma dificuldade, pode me procurar. Mano, Vai cobrar caro, uma forma não, de, né? de abençoar também as pessoas. Eu acho que, Eu, primeiro lugar. eu acho que Mas a tudo sua tem empresa trabalha justamente para isso, né? Com esse Sim, tipo sim, de- sim. É voltado para atender outras empresas, né? Mas quem quiser ter um pouco mais de conhecimento, né? Acho que a própria internet ela te ajuda nisso, né? Hoje a própria IA facilita a nossa vida, né? Como o ChatGPT, enfim. Você pode jogar lá boas práticas, né? De proteção de dados pessoais. Como eu, como uma pessoa física, posso proteger os meus dados. Ah, E ele vai te dar legal. toda a orientação. Gente, Muito bom. é muito bom você saber utilizar a ferramenta tecnologia É, para se resguardar. isso é Benefício, né? Isso. Eu costumo muito olhar, tem muita gente que também fica dando dica, né? Como você proteger seu, seu sim. celular em 2 etapas. E eu vou fazendo isso. Eu pego um outro celular para ir na sequência e vou fazendo no meu. E eu já me livrei, uma vez eu esqueci, eu estava em outra cidade, esqueci meu celular dentro do Uber. E o Uber não quis me devolver o meu celular. Eu peguei o telefone de uma amiga e entrei em contato com ele e tal. E ele, eu vou devolver em 1 hora, 2 horas, 3 horas para poder devolver o celular. E eu só creio que ele foi devolver porque ele não conseguia abrir o meu celular. Ele não Não é conseguiu fácil. abrir o meu celular. Bom, a página da empresa no Instagram é Support On, tá? Suporte, um em inglês, né? Support On. Fica aqui a sede em João Pessoa, né? A gente atende aí Pernambuco, São Paulo, né? E, enfim, quem precisar, que tiver uma curiosidade de saber como é que é o nosso trabalho, você que é empresário ou quer ingressar nesse ramo, pode nos procurar aqui. ótimo. Obrigada, viu? Nada, que agradeço. Obrigada, Felipe. Foi A muito gente bom. precisa muito de proteção. É verdade. Da proteção primeiro. Mas a gente precisa de conhecimento, né? Isso. pra É verdade. proteger E desse- também, com tudo isso, passar para aqueles que a gente vê que tem dificuldades também. Pessoas mais idosas, não é? São sempre os alvos. Então, a gente também precisa estar munido de conhecimento para poder ajudar. Aproveitando, Pra compartilhe. isso, né? Compartilha. Passa aí para sua vizinha, seu vizinho, seus Verdade. tios e tias avós, para eles assistirem e se informarem mais. É verdade. Obrigada, gente. mais uma vez, por estarmos juntas. Obrigada, Felipe. Obrigado. Foi um Esquece de prazer. deixar seu like Assinar o canal, compartilhar. É isso. e ativar o sininho. Ativar o Muito sininho. obrigada, Gestão Felipe. também. Beijo para vocês. Tchau, até a próxima. Até.